campus de uma universidade tem forma de um trapézio. O problema de geometria é fazer desenho. É um trapézio. Aqui tem trapézio, ele falou que tem lados paralelos, né? Vamos ver se a gente tem um trapézio de lados paralelos. Tem. Lados paralelos são lados com a mesma inclinação. Esses dois aqui. Os dois são horizontais. E tem um lado que é maior que o outro. Então, aqui é 2,5, de acordo com o enunciado, e aqui é 2,8. E a medida da área em hectares é isso, 106 hectares. Nessas condições, podemos afirmar corretamente que a medida do lado que não é perpendicular aos lados paralelos. Note que se esses lados são paralelos, né, você vai ter dois lados que podem ou não, né, ser iguais. Não precisam ser iguais. Porque, vamos dizer assim, esse trapézio poderia continuar e tu poderia ter um cara assim, claramente, e não seria igual com esse. Né? No meu desenho ficou igual. Só que eu cometi um erro. Porque ele falou aqui trapézio retangular. E eu não desenho um trapézio retangular. Porque não tem trapézio retangular aí no negócio. O trapézio retangular tem um lado que é reto. E o outro não é reto. Senão não seria trapézio, seria um retângulo, é claro. Agora sim. Então tá aí os dois lados paralelos, tudo igual. Afirmar corretamente que a medida do lado que não é perpendicular aos lados paralelos. Quem é o lado que é perpendicular aos lados paralelos? Esse. Se é um trapézio retângulo, tem que ser dessa forma. Então, em outras palavras, ele quer saber quanto mede aqui, ó. Então, a única coisa que você precisa para saber resolver essa questão, de novo, é a fórmula que você não tem. Coisa que você pode já procurar no Google, né, quando tu quiseres resolver. A fórmula da área de um trapézio é assim, ó. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Claramente, esse aqui é a base maior e essa é a base menor. Quem é a altura? A altura é esse cara aqui. A altura, na matemática, é sempre uma reta perpendicular a uma base. Por isso, quando você vai no médico, você ia no médico, ele perguntava lá, qual que é fica reta para medir sua altura. Justamente, ele quer uma coisa que faça 90 graus com a base, que nem a gente tem que estar fazendo 90 graus com o chão. Estão medindo nossa altura. Tem que ter um ângulo reto com o chão, que é o caso. É o caso porque o enunciado falou que era o caso, né? Muito bem, então veja só, você tem tudo, tá com a faca e o queijo na mão. Você tem o valor disso, e você tem o valor disso também. Você pode, claro, converter usando essa fórmula, beleza? Com isso em mãos, você vai encontrar a altura. Daí você pode estar pensando, tá, professor, mas o que o problema está pedindo é isso, não é a altura. Verdade. E é aí que entra o fato importante de a gente sempre ter que desenhar quando vai fazer o problema. Se a gente desenha o trapézio retângulo, como foi desenhado aqui, claramente você pode passar uma reta aqui, que obviamente também vai ser a altura, né? E você repara que tens um retângulo, ó, já claro aqui. Tens um retângulo e tens um triângulo. Um trapézio ele é sempre formado por um triângulo e um retângulo. Uma outra opção, né, talvez até mais simples para o seu caso, que não conhece bem a forma da área do trapézio, seria ter feito isso e dizer que essa área que ele está citando aqui é a soma da área desse retângulo
com a área desse triângulo. Também dá para fazer, entendeu? Porque uma vez que você tiver a altura, claramente você sabe que esse tamanho aqui é 0,3, né? Por causa da diferença desses tamanhos, óbvio. Tem que ser 0,3 aqui. Você vai ter esse valor, você já tem, né? Você vai ter esse, a hora que resolver essa conta, passa o teorema de Pitágoras e encontra o x, entendeu? Então, por hora, você tem uma missão aqui para nós. Você vai encontrar quem é o h naquilo que eu estava explicando agora há pouco. Substituir os valores que o enunciado deu, isolar o h, tá bom? Certo, aí Você, no caso eu converto 106 hectares para sim, quilômetro. você pode converter para quilômetro. O problema é que tem que tomar um outro cuidado aqui, né? Note que aqui está em quilômetro e aqui está em metro quadrado, né? Converter de metro quadrado para quilômetro quadrado, que é o que você teria que fazer, não é tão simples assim. Então, qual que é a minha dica? Você passar isso aqui para metro, tá? Então, passa o problema em metros, não em quilômetros, tá bom? Tá bom.
É para descobrir só a altura ou x também? Bem, o problema pede o valor do x. Foca em achar o valor do x. Você já achou o valor da altura? Sim, Maravilha. Então agora você pode achar o valor do x, porque você tem a altura. Quanto é que foi a altura? 400 metros. E você sabe quanto é aqui embaixo também. Por quê? Porque veja só, se isso aqui tudo é 2,8, certo? E aqui é Certo. 2,5, a diferença é esse tamanho, que é 0,3, ou seja, 300. Concorda? Sim. Sim. Então agora tu tens que achar o x. Como você pode ver, isso aqui é um triângulo retângulo. Então tu pode usar o teorema de Pitágoras, Tá que bom, é vou a fazer. hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, certo? Certo. Bem, quando você chegar na resposta, você me diz, eu só de olhar já sei, depois eu te conto por que que eu já sei. Tá bom, Vamos ver. Você achou 500, muito bem. Então note, né, esse problema é bem interessante e ele só é fácil de resolver, como foi o caso, se nós fizermos um desenho. Não teve conta complexa aqui, foi só contas de mais, menos, vezes, dividir, uma formulinha, teorema de Pitágoras. Agora, como é que eu sabia que a resposta era 500? Porque isso aqui é um triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico tem os múltiplos de 3 e 4, a hipotenusa vai ser múltipla de 5. Por exemplo, digamos que a gente tem esse triângulo aqui, 6, 8. Eu não preciso nem fazer o teorema de Pitágoras para saber que a hipotenusa vai ser 10. Por quê? Porque 6 é 3 vezes 2, é um múltiplo de 3. 8 é 4 vezes 2, é o mesmo múltiplo de 4, vamos dizer assim, né? Vezes 2, né? Vezes 2. Então aqui teria que ser 5 vezes 2, sacou? Mas isso só funciona nessa situação. As outras tem que usar o teorema de Pitágoras. entendi agora. Maravilha. Então tá, probleminha bem legal de geometria. Viu como é importante desenhar? Desenhando sai. Vamos para a próxima. Problema de interpretação. Vamos dar uma lida aí, ver se tu tá entendendo o que tá rolando para a gente começar. Vai lá. Depois que tu lê e dizer se sabe resolver ou não, eu faço ou não faço. Pode fazer. Hum, ah, muito bem, vamos ver o que tá rolando aqui.
Estado E possui uma população de 9 milhões, 40% do estado E. Não, calma aí, né? Tu sabe pegar 40% de um valor, certo? Sei, Pega aí, né? Pô, pode começar. Tu só vai me dizer para eu fazer a partir do momento que tu não souber fazer mais. certo. Pronto, eu encontrei os 40% da população. Eu botei 0,40 vezes 9 milhões, que é o total da população. Você botou, significa que você não fez a conta, né? Não, eu fiz a conta até aqui, vou Ah, então mostrar. beleza. Show de bola. 9 milhões, né? Então dá para cortar zero para caramba nesse processo. Muito bem. Deu quanto? Deu 3 milhões 600 mil. Maravilha. Isso então é 40%. Ele está falando Isso, 75% dessa região, ou seja, dessa quantidade de gente aqui. Então agora tu tens que fazer de novo a conta da porcentagem, só que nessa quantidade aí, sacou? certo. Quando fizer a conta, me fale o valor. Pronto, 6 milhões 750 mil. Peraí, calma aí, calma aí. Calma aí. Você está me dizendo que 75% de 3 milhões e 600 mil é 6 milhões? Não, pera ainda não. Eu fiz então errado. Com Você disse certeza. para fazer 75% da população. No É, caso é vamos interpretar 75. vamos interpretar o problema. 75% dessa população dessa região que você acabou de encontrar o valor, certo? Ah, tá bom, então eu realmente errei. Isso. Então vá lá e pegue 75% disso.
2.700.000. Agora é uma resposta que faz sentido. 2.700.000. Muito bem. 2.700.000. Deixa eu escrever aqui. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que a razão, o que é a razão? Divisão entre a população da capital e a população total do estado E. População da capital, que é esse valor que você achou. População total do estado E, 9 milhões. Então, o problema está pedindo essa razão. É 2.000 e trocentos zeros aqui. Isso, por 9 milhões, certo? Isso é razão, só isso. Para mim é tranquilo para você. Mata, 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 mata. Vai ficar 27 por 90. Ambos são divisíveis por uma cacetada de coisa, né? Por 9, né? Então, 27 dividido por 9 dá 3. 90 dividido por 9 dá 10. Certo? Certo. Então, 3 décimos tá na capital. Pegou a ideia do problema? Probabilidade. Probleminha importante aqui para a interpretação, não é difícil. Só porque tem texto, a gente vai fazendo aos poucos, o texto sai. Ok. Muito bem, vou pôr um parecido para você fazer. Não se preocupa com o número grande, deixa esses zeros para depois. A conta sai só com os números da frente, né? Não precisa ficar carregando zero de modo geral. Deixa eu pegar um problema parecido para você aqui. Tá saindo do forno. Saiu. Acho que nem precisa denunciado, você pareceu pegar bem o problema. Vai lá, boa sorte. E eu quero passo a passo, tá? Quando você fizer. Manda fotinho.
Pronto, deu 9/5. 9/5. Tá errado. Acho que você comeu um zero em algum lugar. Mas me manda aí pra eu ver. Você comeu um zero, era 9,50 avos, tá? Não precisa mandar, não. Você perdeu um zero, você acha. Vamos pra próxima. Ah, um pedreiro levou 12 horas para fazer um muro. Ah, a gente já falou de uma questão como essa, lembra? De proporção e tal. Bem, pense um pouquinho, tente fazer. Se você não conseguir, eu faço. Essa daí eu tentei fazer, só que a questão não é a proporção, fazer a regra de 3. Sim. Ahn, cara, acho que travou sua net aí, não tô te ouvindo, tá? Tá meio ruim aí o conexão, acredito eu. Anyway, a gente tá falando de uma regra de três, só que essa aqui é aquela regra de três composta, sabe? Tá me ouvindo por aí? Deu uma parada aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Hum. Ah, agora sim, acho. Tá me ouvindo? Sim, escuta. Sim, escuto. Muito bem. Você não conseguiu fazer esse problema? Ele era tipo um problema de. Tipo, não, é um problema de. Continua sendo, né? De proporção. Só que você tem que achar a proporção certa, né? Tipo, a gente tem que fazer a proporção por meio do comprimento do muro, né? Qual que foi o primeiro comprimento de muro que foi feito ali? Pô, foi 12 metros, concorda comigo? Não Eu são falei seis, besteira, desculpa, falei besteira. seis. 72 metros, certo? Ah, porque você multiplicou, né? Sim, se são 6 metros por hora, ele trabalhou 12 horas, 72 metros. Sim. Muito bem. Agora, então, para 11 metros vai ser quanto, né? Para 11 metros por hora vai ser quanto? Bem, vamos pensar. Metros por hora, né? Então, se eu escrevo esse 11, o que que ele é? Ele é metro por hora. Ou seja, por tempo. Metro por tempo, né? Isso. Bem, veja.
Se o pedreiro trabalhasse a uma razão de 11 metros por hora, quanto tempo ele faria o mesmo muro? O mesmo muro são 72 metros de muro. Então é só no lugar do metro aqui colocar 72. Pronto. Agora é só resolver essa conta. Fácil, né? Tinha que trabalhar com Quando alguém o. explica, fica fácil. Tu tinhas que trabalhar com a ideia do tamanho do muro, né? Que foi o serviço feito. Beleza? Então, é isso aí. Faz essa continha pra mim e me diz quanto é que dá o tempo. Certo. Ah, E aí, depois que eu chego nesse resultado, pois é, né? O que a gente faz? Sente e chora? Não. A gente tem que entender que esse resultado que você encontrou foi em horas, certo? Então você achou 6 horas e uma fração de hora, que foi o 545, certo? Bem, me diz uma certo. coisa. Quantos minutos tem 2 horas? Quantos minutos? É, Tem 2 horas? 120. 60 com 60, né? exato. Você fez 60 vezes 2, certo? Certo. Então, o que que você fez? Você pegou a quantidade de horas e multiplicou por 60. Você tem que fazer o mesmo? Isso aqui é uma quantidade de hora. 0,545 horas. Para passar para minuto, você multiplica por 60. Da mesma forma que você fez agora com as 2 horas que eu pedi. Aí você vai achar os minutos e daí você vai saber qual é a resposta certa, se é essa ou essa.
Pronto, 32 minutos. 32? Isso. Ótimo. Ah, tá bom. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ah, tem que pegar outra prova. Acabou. Tá bom, deixa eu pegar outra prova aqui. Só um instantinho. Tá. 21, né? Isso. É 21. Aí, se você quiser responder só as questões de geometria ou trigonometria, que são as que eu tenho muita dificuldade. Muita mesmo. Hum. Eu não tô achando aqui o link para a prova. Cliquei no certo. Ah, tá aqui, viajei. Tá. Ah, não tem geometria. Aqui tem. Essa é a única questão de geometria. Mas não é nem geometria. Na realidade é. Sim, tem a ver com círculo e tal. E ele quer saber. Ele quer saber quem é o raio desse negócio aqui. Ah, mas daí ele tá de sacanagem com a gente. Essa questão é brabíssima. Pô. Bem, pelo menos na minha ideia ela é brabíssima. Talvez tenha um jeito mais fácil de fazer. Hum. Ah, que eu teria que completar quadrados para reescrever isso. Só assim dá para encontrar o raio. Problema, completar quadrados é um processo algébrico muito tenso. Então vamos para outra prova. Isso aqui não tem nada que nos interessa, já que você quer geometria. Mas poderia responder essa, porque eu não saberia responder na prova. Pô, mas daí tu já me quebra as pernas. A gente poderia fazer as outras questões primeiro. Tá, até dá, mas esse negócio é o seguinte: essa questão vai demorar bastante, ó. Completar quadrado é pegar e reescrever o polinômio desse jeito, né? Tá vendo? Com terminhos dentro do parênteses ao quadrado. Então, o que que a gente vai fazer? Veja que nesse termo aqui é o termo do x, então a gente se orienta pelos valores de x. Então tá bom. Bem, a gente quer que o x menos a ao quadrado vire alguma coisa associada a x quadrado e menos 8x. Mas quem é x menos a ao quadrado? Se a gente abrir, é isso, certo? Hum. Ah, bem, agora, o que que a gente vai fazer? Esse é o polinômio que surge quando a gente abre essa parada. O polinômio que a gente tem associado ao x ali é x ao quadrado menos 8x, concorda comigo? Só as partes que tem x, certo? Sim, certo. Isso. Portanto, a gente, por comparação, consegue encontrar quem é o valor do nosso a, né? Menos 2xa igual a menos 8x. Então, eu acho que tu concorda comigo que o a é 4, certo? Certo. 4 vezes 2 dá... Show de bola, então já encontramos o primeiro cara. Agora a gente faz a mesma coisa para o y. Quem que vai ser o b pela lógica? Se o nosso a deu 4, porque era 8, era menos 8 na verdade, então o nosso b vai dar metade desse cara trocando o sinal, menos 5, né? O 4 não é metade do
8 com o sinal trocado. Então B vai ser metade do 10 com o sinal trocado. Tá bom? Só te mostrei de onde vem, para tu saber, assim, não vamos perder tempo, né? Porque questão assim, cheia de conta. Então é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Muito bem. Mas nós temos um problema. Primeiro porque ainda tem esse 25 aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que reescrever esse polinômio todo do jeito certo. Por hora, estou longe disso. Estou bem longe disso. Porque, veja, a gente encontrou quem é o nosso A. Só que, e esse A ao quadrado, né? Esse A ao quadrado é um problema. Porque nós não temos esse A ao... Essa conta aqui é uma desgraça. Por isso que eu tô achando estranho ela tá aparecendo aqui. E eu não tava preparado para uma conta como essa agora. Tipo, eu sei fazer, só que ela é uma conta muito confusa. Ela vai e volta, tem muitos passos, e daí fica ruim de explicar. Eu tenho que aprender a explicar esse negócio aqui, porque é um assunto que eu sei, mas eu não sei explicar do melhor jeito possível para vocês entenderem. Por hora, a gente já tem esse negócio. Só que quando a gente abre, né? Olha só o que aparece. Estamos quase lá. Só falta a gente descobrir quem é o raio, né? De acordo com a nossa formulinha. Só que se a gente abre essa parada, olha só o que aparece. X ao quadrado, menos 8x, beleza. Mais 16. Aqui vai aparecer y ao quadrado, menos 10x, beleza. Mais 25, igual a r ao quadrado. Mas o polinômio que a gente tem é esse aqui, olha só. Que não é a mesma coisa. Beleza? Não é a mesma coisa. Porque tem esse 16 aqui, ó. Né? Se a gente somar 16 com 25, nosso polinômio fica bem parecido. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x. Que é mais 10. E aqui era y. 10y, esse assunto é foda. Quanto que é 16 mais 25? 16 mais 25 é 41. Muito bem. Só que nós não temos 41 aqui, nós temos 25. Veja que esse 41, eu quero que você preste atenção nesse 41. Ele surgiu desses termos aqui. Ok? Esse, que não eram originais do nosso polinômio. Portanto, se eu quiser reescrever esse polinômio aqui como, pegando esses caras, x menos 4 ao quadrado mais y menos y mais 5 ao quadrado, eu sei que a hora que eu abrir isso tudo, vai aparecer esse 41 por causa desses terminhos aqui. Esse 41 não era original da nossa conta. Então, o que a gente tem que fazer? Subtrair 41. Agora sim. Agora eu posso afirmar que esse negócio aqui é identicamente igual a isso. Beleza? Porque eu estou justamente excluindo 41, que são os termos que surgem quando eu abro essas coisas ao quadrado aqui. Beleza? 41 surge esses termos ao quadrado aqui, certo? Certo. Certo. Então eu estou matando isso. Agora, maravilha. Agora eu posso afirmar que isso é igual a isso. Muito bem.
Então, continua a nossa conta, a gente coloca 25 aqui, igual a zero. Muito bem. Né? Porque ainda tem esse termo. Beleza. Eu posso afirmar, né, que tudo isso aqui, esse 41 faz parte da conta, né? Deixa eu só puxar ele para cá. Esse menos 41, né? Tá aí, muito bem. Então, o que que eu precisei fazer? Foi muito fácil, né? Vamos relembrar. Peguei esse bichinho, abri ele genericamente, comparei com os termos de x que a gente tinha, percebi o valor do a. Percebi que o a vai ser sempre metade com o sinal trocado. Ou melhor, esses números que aparecem aqui, o a e o b, os ambos, né? Não só o a. É sempre metade com o sinal trocado. Então, como no caso do y era 10, metade com o sinal trocado, o b deu menos 5. Então, x menos a, x menos b. Abri os termos. Apareceu isso. 41 não tem na nossa conta. Então, para eu dizer que isso aqui pode ser reescrito como quadrados, eu tenho que subtrair o 41, que é o resto, o lixo que aparece aí quando a gente abre esses manos. A nossa conta ainda tem esse 25. Muito bem. Agora a gente vai achar o raio. Se a gente olhar para a equação do círculo, o raio é o cara que está fora ao quadrado. Menos 41 mais 25 dá quanto? Dá 16. Então, olha só que legal. Eu posso dizer que isso aqui tudo é igual a 16. Como o número que está depois do igual é o raio ao quadrado, então significa que o raio é 4, porque 16 é 4 ao quadrado, certo? Bem, isso resolve o nosso problema? Não, aí que está o problema dessa conta. Eu fiz a completação de quadrados aqui para uma delas. Mas pela lógica, eu teria que fazer para todas para descobrir qual é o raio de todas. Porque ele está perguntando, tem o mesmo raio que? Certo? Mas, pô, fazer essa mesma conta chata aqui, né, para todas essas opções, para ver qual que dá 4, meio ruim, né? Meio ruim. Por isso que eu tô pensando aqui se tem um jeito mais fácil, mas eu acho que não. Eu acho que não tem. Ia ter que fazer essa técnica que a gente chama de completar quadrados. Isso que eu fiz aqui é completar quadrados, a gente chama. Para todas as opções e ver em qual delas o raio também dá 4. Beleza? Então, não é um processo, vamos dizer assim, matematicamente complexo, mas ele é meio confuso, não é mesmo? O problema dessa conta é a confusão, não é a dificuldade. Bem, então tu tens uma tarefa aí, né, para amanhã. Tu pode tentar fazer a completação de quadrado em todos eles e ver qual que dá 4, ok? Que hoje não vai dar. Mas eu te mando aí, você tem uma tarefinha. Não precisa olhar mais nada, se tu conseguir fazer isso já tá ótimo. Já. Beleza, Cauane? Amanhã a gente se fala. Beleza, e se eu não conseguir? Vai dar sim, tu é esperto. Amanhã às 11, né? Isso. Então tá bom, até Amanhã amanhã. 11, né? Até amanhã. Tchauzinho, valeu. Tchau.